O que acontece, né, no caso de hoje? O passaporte da Elisa Samúdio foi encontrado, né, em um hotel, a gente vai entender melhor essa história, lá em Portugal. E as pessoas já começaram a supor que provavelmente a Elisa esteja viva, o que pra mim é muito irresponsável. Mas antes de qualquer coisa, começa o vídeo. Gente, hoje a gente vai falar de um assunto que é meio polêmico, meio triste, só que eu acho que vale a pena da gente conversar até pra um alerta, assim, geral, e a gente vai entender um pouco dos casos, vamos ver o que as pessoas estão falando sobre isso. Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir extremo respeito a todos os familiares da Elisa, inclusive filho dela, né? A gente não pode brincar com esse tipo de situação. Eu entendo que o aparecimento desse passaporte pode trazer pra gente diversos pensamentos, devaneios, a gente vai teorizar nesse vídeo. Só que eu acho que a gente precisa ser responsável com as coisas que a gente fala. Tenho visto muitos comentários que eu espero que meus seguidores, pelo menos, meus inscritos, não façam na internet. Então, vamos pro vídeo. Há muito tempo atrás, houve uma história de um crime brutal, onde não foi encontrado o corpo de Elisa, mas foram encontradas outras coisas ali, como as roupas, enfim, ela desapareceu. O Bruno, o goleiro Bruno do Flamengo, ele era o principal culpado, foi julgado, cumpriu a pena. E, enfim, ficou aí por essa história mesmo. A gente vai até ler uma matéria pra falar melhor disso. Só que, o que acontece? De repente, apareceu esse passaporte da Elisa em Portugal. E aí, pronto, as pessoas começaram a teorizar do que estava acontecendo, se a Elisa estava viva, que é bem perigoso, né? Pensando assim no filho dela. Mas vamos analisar aqui o caso juntos, tá? Primeiro TikTok que a gente vai assistir é da Jenny Cooper, né? A ZZVDO. Morte da Elisa Samúdio, do caso do goleiro Bruno, acabou de ser encontrado em Portugal. E tá todo mundo surtando. E agora eu vou te dizer o que tá acontecendo, se ela tá viva, se ela morreu em Portugal, de quando é esse passaporte, Conta onde pra foi gente. encontrado e todas as informações que temos até o momento. Eu tô em completo choque. O Léo Dias acabou de soltar essa informação chocante de que, de fato, o passaporte E aí foi uma coisa que me intrigou muito, gente. O cara encontrou o passaporte e a primeira coisa que ele fez foi ligar pro Léo Dias. Polícia, eu nem existo, né? Basicamente foi a primeira coisa que ele fez, foi ligar pro Léo Dias. Elisa Samúdio foi encontrado lá em Portugal. A identidade do homem que encontrou não foi revelada pela segurança dele, mas eles chamam ele de José. Esse José está morando com a esposa e com a filha em uma casa compartilhada que tem 4 quartos lá em Portugal. Ele compartilha essa residência com mais 2 famílias. O José estava na sala da casa compartilhada e ali na estante ficam alguns livros e em cima dos livros ele viu um passaporte. Quando ele abriu o passaporte, por curiosidade, era o da Elisa Samúdio que desapareceu em 2010. O José ficou chocado. Ó, 5/5/2006, não sei se é quando foi expedido, né? É, eu acho que foi. Ó, data de expedição, tá vendo aqui? Então, o passaporte dela, gente, esse passaporte, porque eu vi que muita gente tava comentando que podia ser um passaporte recente, mas ó, é de 9 de maio de 2006, então é um passaporte antigo, por mais que esteja preservado. Entrou em contato com a equipe do Léo Dias e a equipe dele foi até Portugal para fazer essa entrevista e depois dessa entrevista o passaporte vai ser entregue na embaixada para que a investigação desse caso continue. O passaporte é esse aqui e logo de início várias perguntas ficam na nossa mente, tipo como que ela saiu de lá sem um passaporte? Vamos supor que Tipo, eu pensei muito nisso e eu até conversei isso com a minha prima, que provavelmente se eles estavam viajando de forma particular, ou sei lá, enfim, de alguma forma, se eles estavam viajando de forma particular, tinha um avião particular, pode ser que essa parte do passaporte tenha passado ilesa, sabe? Ainda mais que o Bruno era um jogador famoso, não sei nem se ela estava com o Bruno, ela conheceu outras pessoas também, tá? Então a primeira coisa que tem que checar é histórico de passaporte, se ela não tirou outro depois. Por enquanto, a gente só tá teorizando o que aconteceu ali, né? ela tenha viajado para Portugal antes do seu desaparecimento, tenha perdido o passaporte e tenha feito um novo lá para voltar para casa, ou tenha feito um novo aqui no Brasil. Bom, isso de fazer um novo passaporte para sair de lá nunca aconteceu, porque o Léo Dias apurou com fontes oficiais de que esse é o passaporte dela original e único. Ela não fez outro. O passaporte possui o carimbo de entrada de quando ela chegou em Portugal, da data Ah, de 1/5 de eu 2006. só acredito se for a polícia, tá, gente? Que falar isso, o Léo Dias investigou. Não, se a polícia investigar e realmente ver se ela não tirou um passaporte, que ela pode ter tirado um passaporte em qualquer outro consulado, ela também pode ter tirado o passaporte aqui no Brasil quando chegou. Enfim, eu acho que isso aí não.
2007, mas É não credibilidade. possui um Não porque o carimbo Léo de Dias não tem, ele saída. tem Muita gente credibilidade, logo começou a mas não falar é que isso. talvez ela estivesse viva, mas, gente, esse passaporte aqui foi deixado em Portugal em 2007 e ela desapareceu no dia 4 de junho de 2010. Então, de alguma forma, ela voltou para casa mesmo que tenha deixado o passaporte lá. E de acordo com o Léo Dias, não foi fazendo um novo. De acordo com a própria jornalista, a Elisa Samúdio chegou a trabalhar por um período lá em Portugal, então talvez nesse período que ela tenha perdido esse documento. Por outro lado, eu penso também que ela possa sim ter voltado para casa, para o Brasil, com esse passaporte e que na hora de voltar eles não tenham carimbado o passaporte dela. Porque pode acontecer isso, eles simplesmente não carimbarem seu passaporte na volta porque, sei lá, não estão afim. E se isso aconteceu e ela voltou pro Brasil com o passaporte dela, alguém teria Não, eu levado acho que o faz passaporte muito dela. mais sentido se a gente pensar que ela realmente viajou foi um voo particular. Porque aí faz mais sentido. Agora, não sei se na volta não é conferido, porque tem que conferir o documento, né? Ela novamente para Portugal anos depois. Esse cara que encontrou o passaporte dela disse que acredita que ela tá viva e que não acha que foi outra pessoa que levou o passaporte para Portugal. Mas não faz o menor sentido ela estar viva e muito menos em Portugal, porque não há carimbo dela chegando após seu desaparecimento, que seria em 2010. A jornalista e o cara que encontrou o passaporte falam inclusive que existem alguns boatos de que na época que ela desapareceu ela foi vista em Portugal, mas eu acredito que isso é Importante. puro sensacionalismo, porque não tem um carimbo dizendo que ela chegou em 2010 lá. E na entrevista eles dizem que o passaporte está perfeito, todo completo, com todas as páginas, então o carimbo estaria ali. O que eu acredito que tenha acontecido é, ela viajou para Portugal em 2007, perdeu o passaporte, conseguiu uma espécie de passaporte emergencial, voltou para o Brasil e o passaporte dela ficou lá, alguém encontrou e deixou nessa casa. O Porque Léo assim, Dias falou gente, eu até que concordo bastante com o que ela acabou de falar. Porque o que que acontece? A gente que viaja, não, que eu não viajo, né? Mas as pessoas que viajam, já tô me colocando no meio. Geralmente, passaporte é uma coisa que o passaporte brasileiro, ele é muito importante. Por quê? Porque qualquer pessoa pode ser brasileiro. Um japonês, um coreano, um africano, qualquer tipo de característica, um árabe. Então, qualquer pessoa pode ser brasileira, né? Então, por isso o passaporte ele é tão importante, ele é tão bem quisto pelos criminosos, porque os criminosos eles podem usar esse passaporte para cometer atos infracionais ali, ilegais. Então, o nosso passaporte ele é valioso. E aí faz sentido pra mim que ela tenha escondido dentro de um livro, por exemplo, né? Vai que era um hotel, ou sei lá, vai que era um aluguel de temporada. Que aí ela pega e fala: não, vou colocar aqui, vai que alguém me rouba. Porque nunca se sabe, né? Então, eu acho que pode ter sido uma precaução. E coisa de roubo de passaporte é muito comum, assim. Eu já trabalhei com intercâmbio, eu sempre falava pras pessoas: ó, pegar o passaporte, bota na doleira sempre com você. Então eu penso muito nisso, que ela pode ter escondido esse passaporte lá pra evitar furto, perda, e que aí ela voltou. Aí, no caso de voltar, eu teorizo que pode ser uma viagem particular, porque pra mim não faz sentido que não tenha pedido, mas é aquilo que eu falei desde o início. Precisa a polícia apurar se ela não tirou outro passaporte, aí é com a polícia, já não é com a gente. nenhum outro passaporte para ela foi gerado, esse é o primeiro, único e original, mas talvez ele simplesmente não tenha tido acesso aos registros que constavam ela conseguindo essa espécie de permissão para chegar no Brasil. Mas comentem aqui as teorias de vocês, eu quero muito entender isso, tô meio chocada, é estranho demais esse passaporte aparecendo depois de 15 anos, enfim, não sei nem o que pensar. O passaporte Ninguém meio que sabe, mas vamos ver o que que a galera tá teorizando, então, aqui nos comentários, né? Priscila Oliveira, o que me intriga é porque ela se perdeu. É porque se ela perdeu, por que só agora, após todos esses anos, esse passaporte foi encontrado? Em cima de um livro intacto. São muitos anos. Ninguém passou por esse lugar antes. Ninguém mexeu nessa estante por todos esses anos. Cara, sim, provavelmente sim, tá? Não é muito cultural de ficar limpando estante lá, não. A gente que tem essa mania de limpeza aqui no Brasil, tá? A primeira coisa que o cara faz é contar pro Léo Dias. Aí que. Tá, eu acho que a primeira ideia dele foi contar pro maior repórter do Brasil, porque, né, tudo é, ó, dinheiro. Só que eu acho muito. Aí entra uma parte que eu vou ter que falar. Pra mim, é muita falta de respeito que o cara tenha feito isso. Por quê? Porque a Elisa tem família, né? A Elisa tem filho, ela tem mãe. Então, reacender essa chama, você já perdeu a pessoa, você já sofreu. Então, você sofrer novamente é muito injusto. Então, eu acho que a ideia dele foi muito egoísta, né? Em pensar em primeiro levar esse passaporte pro Léo Dias. Eu acho extremamente responsável. Que bom que ele não se identificou, porque se ele tivesse identificado, a gente ia, né? Com certeza a gente ia responder ali à altura. Eu acho que foi extremamente responsável. E que, sim, esse é um trabalho da polícia. Mas eu acho que tudo poderia ser muito melhor
feito, porque a forma como isso chega na família é que me preocupa muito. Por isso que as teorias que eu tava falando me preocupam também, mas vamos continuar ali lendo os comentários. Gente, ela deve ter perdido o passaporte e solicitou de emergência no consulado. Normal isso acontecer, tá vendo? Ó, normal. O cara achou o passaporte de uma mulher desaparecida, enfim, Léo Dias. Mas existe essa história que ela estava em Portugal na época da prisão do goleiro, não é de hoje que tem essa história. Vixe, conta mais, minha filha. Ela está viva. Minha opinião. Ela trabalhou em 2007 em Portugal, voltou pro Brasil em 2009, engravidou do Bruninho em 2000, engravidou do Bruninho. Em 2010 teve o Bruninho e com ameaças do Bruno, ela largou o Bruninho, bebê, com a mãe e voltou para Portugal em voo particular com um amigo ou navio e deu ela como desaparecida. E como ela falou na reportagem, a justiça teria feito. Ó, o que que eu penso até aqui, tá? E aí é uma coisa que eu acho muito importante a gente pensar. Será que se ela realmente tivesse sumido, ela teria ignorado totalmente o sofrimento do filho dela, da mãe dela? Porque eu penso assim, que ela nunca ligou, ela nunca entrou em contato, ele foi preso, enfim, tem várias questões assim. Às vezes ela queria fazer ele pagar? Poderia ser, mas será que ela escolheria essa forma de agir, sabe? Consigo pensar nisso. Fez isso pra incriminar o Bruno, perder a carreira e ser preso, e perder tudo. Ela não pode aparecer então. Não, mas aí que tá, refuta, porque na investigação da época tem conversa, tem muita coisa que nutre. Então pensar que ela tá viva, talvez seja só uma questão daquilo que a gente falou no vídeo anterior. O povo vive uma novela. A usurpadora, uma hora vai aparecer o desaparecido. O Michael Jackson pras pessoas até hoje não morreu, por que que ela vai ter, né? Mas basicamente é isso. Eu prefiro acreditar que ela sumiu, né? Ou que o passaporte sumiu e depois ela encontrou, tá? Vamos ver mais um trecho aqui das pessoas falando um pouco disso. Da previsão. Tem até previsão, tá? Pra vocês verem como é que é, ó. Shaline Gravica Shai. Eu vou ler essa parte, depois eu leio o resto. Ela tá aqui de cabeça para baixo, chicote, o sofrimento. Então ela vinha sofrendo muito pela questão amorosa. Aquele cara foi um dos caras que ela teve um sentimento. Eu diria que não um sentimento verdadeiro, porque isso não é amor, né? A gente tá longe desse amor, mas um sentimento, vamos dizer assim, genuíno, tá? Só que o que o espiritual tá me revelando através da clarividência? Que cometeram esse ato, para mim aqui não mostra, eu vou perguntar para ela se ela tá viva, claro que não, né? Não mostra aqui para mim que ela tá viva, mas vou perguntar para vocês verem. O que acontece é que aqui apareceu uma coisa nova para mim, tá? Principalmente para mim, que é que um casal ajudou que ocorresse essa morte, tá? Porque aqui mostra o buquê de flor e um cavalheiro. Cara, não vou julgar o trabalho dela, porque eu acho que cada pessoa faz aquilo que acredita e eu acredito em tanta coisa que eu também não vou julgar, mas é super irresponsável, né? Tu falar, eu vejo um casal, que foi um casal que ajudou, tipo, nega. Então, assim, teve a ajuda de um casal também para que isso acontecesse, tá, gente? Para que houvesse essa ruptura da morte dessa mulher. Vamos para o próximo vídeo, que esse vai ficar muito comprido. Então, gente, as cartas estão saindo todas de cabeça para baixo. Aí, o que acontece, tá, gente? Apareceu a cobra, o caixão, as estrelas e o urso. Então, o que fez com que ocorresse a morte, né, foi uma questão de ciúme, tá? Foi uma questão de ciúme, porque mostra claramente a carta do urso e da estrela. Só que assim, gente. Você vê, a pessoa, ela pega coisas específicas. Sim, já foi provado que o Bruno morria de ciúmes da Elisa Samúdio, né? E ela também tinha dele. Sabe, tipo, isso não é nada novo, mas vamos. O que vai acontecer, que pode acontecer pelas cartas é o seguinte. Agora começarem a fazer suposições. Por exemplo, viram uma pessoa de cabelo escuro lá em tal lugar, lá em Portugal, vão dizer que é ela. Ah, Elisa nessa mundo está viva, e tarari, tarari. Isso aqui é verdade. Agora as pessoas elas vão tentar encontrar a Elisa em qualquer esboço que tiver. Isso aqui eu já tenho total certeza. Mas a verdade é que eu já vou perguntar para vocês verem, mas aqui não mostra ela viva, tá? Mostra que é para procurar essa questão perto de um rio, como ela mesma tinha falado. E esse rio, ele fica aos arredores de uma casa, tá? Ó. Passado. Um rio foi muito bem pago para que o crime ocorresse, tá? Agora a gente...
Cara, mas vocês sem dúvida, a gente tá falando de um goleiro que é rico, né. Então é isso que eu tô falando, ela tá pegando coisas aqui e jogando junto, acho que a gente nem vai terminar esse vídeo não. Eu sei que tem uma reportagem, eu queria achar ela pra mostrar pra vocês, do que o cara deu essa reportagem, e eu não sei se foi para o Léo Dias, eu vou ver se eu encontro aqui no TikTok, mas eu acho que o Mati, ele deve ter falado, porque o Mati, ele sempre traz tudo. Tá, mas como assim Elisa Samúdio pode estar viva? Bom, senta aí, bora comentar com o Mike. Pois é, gente, nós acabamos de acompanhar a notícia que o passaporte de Elisa Samúdio acaba de ser encontrado em Portugal em uma casa. Lembrando que o caso Elisa Samúdio aconteceu em Não, pera aí, 2010 e que olha essa hidratação, né. Que lábiozinho, viu? o corpo de Elisa nunca foi encontrado até hoje, 15 anos depois. Recentemente, a mãe de Elisa Samúdio recebeu pertences da filha, mas alguma informação sobre o corpo ou algum resto ali, segundo a mãe imortal da própria filha, nunca foi encontrado. Porém, a gente acaba de acompanhar a notícia através do Léo Dias. Um passaporte antigo de Elisa Samúdio foi encontrado em Portugal no fim de 2025, escondido O entre livros Mati em um tá dando apartamento. só a notícia que a gente já viu mesmo, né, então é basicamente isso. Ai, vamos ver a diva. Gente, como é isso em 2026? Quinto dia no rastro... Olha, nesse negócio todo que aconteceu. Pois agora tá aí, ó. Do mais absoluto nada, acharam o passaporte da Elisa Samúdio lá em Portugal. Do nada. Meu pai. Próximo aí. Quem falaram foi o Léo Dias, tá? Léo Dias falaram, ele fez a reportagem com o rapaz, Falaram. ele fez tudo, só falaram pra vocês, só passando a informação aqui. A moça que fez a reportagem, né, ela disse o seguinte, que ia chamar o rapaz de José, que ia mudar a voz dele, pra, né, ele não ser reconhecido, que inclusive o rapaz, tá com um pouco de medo, mas segundo ela, esse passaporte pode mudar aí os rumos da investigação, né, sobre o paradeiro de Elise. Vamos lá. Tá vendo o que eu falo? A mídia, ela é muito... porque nutrir isso é muito benéfico, né? Gerar matéria, gerar interesse, mas eu acho que é irresponsável, né? Infelizmente, as pessoas não têm princípio hoje em dia pra trabalhar, né? Então, assim, não importa a dor do outro, vamos fazer conteúdo. Disse que achou o passaporte no apartamento que ele mora compartilhado. O apartamento são 4 quartos, ele mora em um quarto. Gente, eu não tô sendo moralista, eu tô fazendo conteúdo, mas eu também quero dar minha opinião de que eu acho que, tipo assim, o que eu tô fazendo aqui é principalmente rebater essas questões, mas conscientizar de que é meio estranho vocês começarem a falar que ela tá viva e começarem a criar uma situação e gerar um interesse, sabe? Eu acho que, beleza, a gente tem uma preocupação, a gente tem uma importância que, cara, que ela esteja viva, só que é muito irresponsável. Eu acho que o que a gente pode fazer nesse momento é deixar na mão da polícia, né? Mas vamos terminar de ver aqui, porque eu gosto quando ela fala. Né? A família dele num quarto, o rapaz em outro e a senhora em outro. Aí os quartos são individuais e a casa, a sala, cozinha, banheiro são compartilhados. Aí ele disse que chegou do trabalho, que ele passa uns 15 dias trabalhando, chegou em casa, não, vou pegar uma roupa pra tomar um banho. Aí foi lá pegar a roupa pra tomar um banho, viu o negócio em cima da mesa, disse, que é isso aqui, né? Curioso, aí pegou, quando deu fé, era o passaporte da Elisa. Assim que ele bateu o olho lá na foto, ele disse, fala, minha senhora, foi isso aqui, né? Porque o caso teve repercussão aí muito grande, todo mundo sabia quem era. Próximo. Aí ele disse que sabia que ele tinha que entregar para as autoridades, mas não sabia como fazer. Entrou em contato com a equipe do Léo Dias e a equipe do Léo Dias deu todo o suporte aí para ele ter esse... 190. Portugal, peraí, deixa eu só verificar aqui. Chat, seguinte, eu tô com uma dúvida aqui com os meus amigos, tá? Eu encontrei o passaporte da Elisa Samúdio aqui no meu apartamento em Portugal. Só que eu não sei como entrar em contato com a polícia. Eu vou entrar em contato com o Léo Dias. Você acha que tá certo? Entendi. Se você encontrou o passaporte de um amigo no seu apartamento, o ideal é tentar entrar em contato diretamente com Não, ele. chat, não foi com meu amigo. Eu encontrei o passaporte da Elisa Samúdio. Só que antes de ligar pra polícia, eu preferi entrar em contato com o Léo Dias, porque eu não sabia como ligar pra polícia. Ah, entendi agora. Nesse caso, entrar em contato com o Léo Dias pode ser uma boa ideia, especialmente se ele tiver algum canal direto com a Elisa. Mas se não conseguir contato com ele, vale a pena ligar para a polícia local em Portugal para garantir que o passaporte seja devolvido da forma correta. Não, é porque eu penso assim, a Elisa Samúdio, ela é um caso de repercussão nacional, com o goleiro Bruno, enfim, o passaporte dela foi encontrado. Aí o rapaz, ele preferiu primeiro ligar para o Léo Dias e depois para a polícia, porque ele disse que não saberia como ligar para a polícia, mas ele soube ligar para o Léo Dias, tu acredita? Ah, agora ficou bem mais claro. Realmente é uma situação delicada e é compreensível que ele queira ter uma orientação mais direta. De qualquer forma, o ideal é que depois de tentar esse contato com o Léo Dias,
ele acione as autoridades para garantir que tudo Muito seja obrigado, feito. é isso aí. Então, é basicamente isso. Cara, tipo assim, é muito mais difícil entrar em contato com o Léo Dias do que entrar em contato com a polícia, né? Brincadeiras à parte, sei que o assunto é sério, só trazendo um pouco de leveza pro vídeo, mas assim. Gente, pelo amor. Contato para entregar para, né, o consulado e tal. Inclusive tem fotos, tá? Ó, o nome dela aqui, aí tem aqui, ó, 9 de maio de 2006. Um outro carimbo aqui. Na internet já foram várias teorias aí sobre ela estar viva, sobre não estar. Inclusive, até tirei print aqui de ó. Mas ela foi morta em 2010. Alguém monta esse quebra-cabeça. Aí alguém botou. Se ela tivesse sido traficada ou obrigada a ir embora do país, mas nunca acharam o corpo, ninguém sabe, na verdade. Nunca foi encontrado nenhum resquício dos restos mortais. Acabei de ver. Se ela entrou em 2007 em Portugal e não saiu, como ela estava aqui em 2010? Algo de errado não está certo. Tem muita teoria sobre se ela está viva, sobre não está. O consulado parece que já confirmou que sim, o passaporte é real, é dela mesmo. Mas já falaram também que ela pode ter tirado um passaporte de emergência para poder sair de lá. Eu não sei, são muitas teorias. Cara, não acho que tem tantas teorias, não. Sendo bem honesto com vocês, assim, eu não acho que tem teoria nenhuma aqui. Eu acho que o que a gente tem é um caso que aconteceu de ela perder o passaporte ali no período, enfim, a gente encontraram agora, porque realmente eles não têm essa mania de fazer uma full limpeza, né? Mas que é isso, gente. Vamos parar de ser doido, vamos parar de criar teoria, deixa a polícia trabalhar nisso, né? Eu sei que com esse fato esotérico de a gente nunca ter encontrado ali a Elisa, enfim, e muito mais, traz essa falsa expectativa, né? Mas que se for pra ela estar viva, que esteja, mas esse não é o nosso trabalho atual. Vamos ter fé, né? Vamos acreditar, mas me conta aí, você acredita nisso? Seja responsável no comentário, pelo amor de Deus. Porque pra mim ela tá. A história já acabou, né, gente? A gente só precisa parar de criar a continuação disso. Mas se ela tiver, vai ser muito bom. Vai ser uma chama de esperança, assim, que, né? Qualquer um vai ficar super feliz.